Fala, galerinha do nono ano, só na boa, meus lindos, tranquilidade? Espero que todos vocês estejam muito bem, tá? E vamos retomando o nosso conteúdo, agora através da nossa plataforma, tá ok? E através das nossas videoaulas ou PowerPoints que a gente vai estar preparando para que vocês possam acompanhar bem o conteúdo, tá ok? Então a ideia desse PowerPoint aqui, galera, eu coloquei aqui na parte inferior, ó, páginas 97 e 98, a ideia é dar continuidade no nosso conteúdo exatamente como se nós estivéssemos em sala de aula. Então o que eu gostaria nesse momento agora? Eu gostaria que você desse uma pausa aí no vídeo, sai correndo lá, pega seu livro, pega sua apostila, tá ok? E acompanha junto comigo exatamente a página que eu estiver falando com vocês. Traga também um lápis, tá? Uma borracha, para você estar anotando algumas coisas que a gente vai estar falando agora durante o vídeo. Na verdade, você vai preenchendo algumas atividades junto comigo até chegar na atividade que você tem que desenvolver sozinho como tarefa. Beleza pura? Então, lá na página número 97, tá ok? Você encontra esse tópico, polígonos semelhantes, e é a partir daqui que a gente vai retomar, tá ok? Em sala de aula, nos encontros presenciais, nós havíamos parado mais ou menos neste ponto aqui, tá? E vamos retomar a partir daqui então. O que vem a ser polígonos semelhantes, galera? Dois ou mais polígonos com o mesmo número de lados, ou seja, se eu estiver comparando dois quadriláteros, dois triângulos, dois pentágonos, dois hexágonos e assim por diante, eles são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. A gente definiu muito bem isso aqui em sala de aula e comentou o seguinte: os ângulos vão ser sempre os mesmos. O que eu posso ter na minha figura para ela ser semelhante? Uma ampliação ou uma redução. Então, quando isso acontece, eu passo a ter figuras semelhantes. Elas não são idênticas, tá ok? Mas elas são semelhantes porque elas vão estar correspondendo a essas duas propriedadezinhas aqui. Os ângulos correspondentes vão ser congruentes e os lados vão ser proporcionais, tá ok? Outra coisinha que você vai encontrar nessa mesma página 97 é sobre esse símbolo, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de semelhança. Dá uma olhadinha aqui, ó, dois exemplos para vocês. Se eu estiver analisando um quadrilátero ABCD, e eu achar que ele é semelhante, né? Essas duas regrinhas foram válidas. Então eu posso dizer que ele é semelhante ao quadrilátero EFGH, um outro quadrilátero. A gente não tem a imagem aqui, mas é só para você ver a ideia do símbolo. Toda vez que você vê esse símbolo, quer dizer, eu estou dizendo que uma figura é igual à outra, semelhante à outra. Então o pentágono IJKLM, ele é semelhante ao pentágono NOPQR. Ou seja, um é a ampliação ou a redução do outro. Os ângulos permanecem os mesmos, tá ok? Já na página número 98, turma, a gente encontra um pouquinho mais de teoria, e eu também coloquei aqui no slide para a gente comentar um pouquinho, que são os elementos correspondentes em polígonos semelhantes. Esses elementos a gente já estudou bastante, tá? Nos anos anteriores, que são ângulos, vértices e lados. Toda vez que você estiver comparando duas figuras, né, você vai ter ângulos correspondentes. O que são isso? São ângulos que estão, vamos dizer assim, na mesma posição, são os ângulos que têm o mesmo grau, tá ok? Então são ângulos congruentes, um em cada polígono. Estou olhando aqui de um lado, estou olhando um polígono que tem um ângulo de 36 graus. Lá na minha outra figura também vai ter que ter um ângulo de 36 graus, tá ok? Se essas figuras são semelhantes. Vértice é a mesma coisa, tá certo? Você vai ter, o vértice no caso são as quinas, né? Então se eu tenho alguma quina aqui no meu primeiro polígono, eu também vou ter que ter uma correspondente lá no meu segundo polígono, tá certo? Vai ser, no caso, a mesma do ângulo, né? Um ângulo de 37 em um ângulo de 37 no outro, vai ter um vértice em um polígono e também vai ter o mesmo vértice no outro, tá certo? O vértice pode mudar as letras, então em um polígono é A, lá no outro polígono pode ser D, por exemplo, tá certo? Lados correspondentes, então são os pares de lados. Quando eu olho em um lado de um polígono, eu tenho que ter um lado correspondente lá. Ou homólogo, o que significa o homólogo? Mesmo lugar, tá certo? Então são os lados que estão na mesma posição. Geralmente a gente vai identificar primeiro os ângulos ou os vértices e aí sim começar a determinar os lados.
Todos esses 3 itens aqui, eles vão ser muito bem entendidos no nosso próximo exemplo. E esse exemplo está na sua página 98, tá? Pega aí o dialogar e conhecer. Tá? Esse boxzinho aqui do seu livro é o box que a gente vai completar ele juntinho. Se você não tem ele completo ainda, completa junto comigo. Se você já fez o preenchimento desse box, dá uma olhadinha e vê se você acertou, tá? O que a gente vai preencher aqui agora. Então, ó, considere os pentágonos semelhantes ABCDE e FGHIJ a seguir para responder ao que se pede. Então, aparentemente aqui eu tenho duas figuras, ele já disse que são semelhantes, né? Elas não estão na mesma posição. Você pode ver que uma está com uma inclinação diferente da outra. Mas se você observar bem, você vai perceber que os ângulos que estão aqui dentro são os mesmos ângulos que estão aqui. E a gente vai notar também no decorrer do exercício que existe uma relação entre esses lados do meu polígono menor e os lados do meu polígono maior, tá certo? Questão número 1 diz assim, ó, observe os elementos correspondentes do pentágono ABCDE, que é o menor, e do FGHIJ, que é o maior, e determine os pares de ângulos correspondentes. Então, eu vou ter que olhar ângulo daqui, achar o vizinho, né, do lado de lá, que é correspondente, ou seja, que está na mesma posição. Lembra que eu falei que essa figura ele não está exatamente na mesma inclinação? Se eu pegar essa menor, por exemplo, e girar ela no sentido anti-horário, no sentido anti-horário não, me desculpe, no sentido horário, eu faço ela se transformar, né, ou ficar na mesma posição que essa, a visualização ficaria um pouco melhor. Mas vamos lá, quem são os ângulos correspondentes? Eu vou começar aqui, ó, o ângulo A. O ângulo A ele tem 120 graus, tá ok? Então eu vou ter que procurar aqui o ângulo que tem 120 graus, eu tenho 2, tá? Mas vamos tomar cuidado, se eu girar isso aqui e inclinar, o A vai ser correspondente ao F. Tá? Consequentemente, ó, se você for andando no sentido horário, o B vai ser correspondente ao G, tá ok? E se você continuar, o C vai ser correspondente ao H, tá? Você pode ver que o ângulo é o mesmo aqui no C e no H. Ó. O D ele é correspondente ao I, tá? O ângulo é o mesmo, pode verificar isso. E o E é correspondente ao J. Ponto, demos a volta completa. Portanto, a resposta da letra A é a seguinte, ó. O A e o F são correspondentes, e aí você pode perceber que eu coloquei um acento circunflexo ali, né? Um chapéuzinho para dizer o seguinte, ó, esse cara é o ângulo A e ele é correspondente ao ângulo F. O B é correspondente ao ângulo G, o C é correspondente ao ângulo H, o D é correspondente ao ângulo I e o E é correspondente ao ângulo J. Agora eu quero os pares de vértices correspondentes. Como eu disse para você no slide anterior, quando eu acho o ângulo, eu acabo achando também o vértice, né? Porque a letra que eu vou usar para o ângulo e a letra que eu vou usar para o vértice é o mesmo. Então, na verdade, vai ser a mesma resposta, só que eu não vou colocar o acento, tá? Então, o A e o F são vértices correspondentes, o B e o G correspondentes e assim por diante. E os pares de lados homólogos, o que é isso aqui? Ó? Vamos dar uma olhada na minha figura. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho o lado AB, tá ok? Segmento AB. Quem é o lado homólogo do lado de lá? É o FG, tá? Então, do F até o G é homólogo do A até o B. E assim por diante. Se você for andando no sentido horário, ó, o lado BC, tá? Eu vou usar sempre o nome dos dois vértices, o lado BC, ele é correspondente, homólogo, ao lado GH, tá ok? E assim por diante. Então, a minha respostinha, ó, os lados homólogos são definidos por um mesmo par de vértices correspondentes. Assim, o lado AB, ó, o segmento AB, essa travezinha, né, esse bastãozinho aqui em cima, significa segmento AB. Ele é correspondente ao segmento FG. Ó, o AB é correspondente ao FG, né? Está na mesma posição que ele. O BC é correspondente ao GH, o CD é correspondente ao HI, o DE é correspondente ao IJ e o EA é correspondente ao JF. Basta você analisar as duas imagens que você vai confirmar isso. Questão número 2. Questão número 2 está lá na página 99 também, tá? Que cantinho da nossa página, ó,
vai estar sempre indicando qual página eu estou para você se localizar. E a pergunta número 2 diz assim, ó, eu mantive a imagem aqui para ficar bem fácil da gente estar respondendo, tá? Então, determine na forma simplificada as seguintes razões entre os lados correspondentes dos pentágonos. Então, razão a gente já viu no capítulo anterior, já estudou bastante. Então, eu quero a razão entre o segmento AB. Quem que é o meu segmento AB? É os 5 centímetros, tá? E o segmento FG. Quem é o segmento FG? É o 15 centímetros. Então, como é que ficaria a razão? Ficaria 5 sobre 15, ou 5 está para 15, tá ok? Razão a gente aprendeu que sempre tem que estar na forma irredutível, sempre tem que estar simplificando. Então, você divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo, você vai chegar em 1/3, tá ok? E assim por diante, ó, ele quer a razão do BC, que é 5, para o GH, que é 15. 5 está para 15, simplifica, também dá 1/3. Letra C, CD, o CD vale 6, e o HI vale 18, então é 6 para 18, simplificando isso por 6 vai dar 1/3. A letra D, ele quer o DE, cadê? DE vale 8, tá ok? E o IJ vale 24, então é 8 para 24, simplifica os dois por 8, vai dar 1/3. E o último é o AE, tá certo? Que é 5 centímetros, e o FJ 15 centímetros, então é 5 para 15, que também é igual a 1/3. E aí ele pergunta assim, ó, o que é possível concluir em relação aos valores dessas razões? O que a gente conclui aqui, ó, sobre os valores encontrados? Ó, a gente conclui que é o mesmo, né, galera? Então, os valores das razões são iguais, logo, elas são equivalentes, tá ok? Próxima pergunta é a pergunta número 3, diz assim: determine a relação entre as razões de dois lados correspondentes de polígonos semelhantes e a razão entre os perímetros desses polígonos. Entre os lados a gente já determinou, agora ele está falando do perímetro. Para isso, aplique a propriedade da soma na proporção a seguir e encontre a razão entre os perímetros dos pentágonos. Então vamos lá, galera. Eu já sei que o AB sobre o FG dá 1/3. Eu já sei que esse BC sobre o GH também dá 1/3. 1/3, 1/3, 1/3. Todas essas razões são iguais, por isso que tem uma igualdade aqui, tá certo? Outra coisa que a gente aprendeu no capítulo número anterior é que quando eu tenho uma igualdade como essa, ó, a soma dos caras que estão em cima, ou seja, o AB mais o BC mais o CD mais o DE mais o AE, está para a soma dos que estão embaixo, tá? O que eu estou falando? Estou falando disso aqui, ó. Eu posso somar todo mundo que está em cima sobre a soma de todo mundo que está embaixo. Como que é o nome disso? O nome disso é propriedade da soma, utilizado nas proporções, tá certo? Bom, se eu olhar aqui na minha figura, quem é o AB? 5. Aí eu vou somando, ó, 5 mais 5 dá 10, 10 com 6, 16 e assim por diante. Eu vou somar todos os valores do meu polígono menor, do meu pentágono menor, e também vou somar todos os valores do meu pentágono maior. Então, eu vou chegar nessa igualdade aqui, ó. A soma do menor deu 29, a soma do maior deu 87. 29 e 87, se você parar um pouquinho aí e pensar na simplificação, ambos dividem por 29. Não é uma simplificação tão simples porque o 29 ele é primo, tá, galera? Então, fica um pouquinho complicado. Então, se você dividir os dois por 29, se eu dividir por 29 por 29, eu vou chegar em 1/3. Qual que é a conclusão que eu tenho agora? Lá na questão número 2, eu vi que a razão entre os lados correspondentes dava 1/3. E eu acabei de ver na questão número 3 que a razão entre os perímetros também dá 1/3. Aí ele diz assim, ó, comparando as razões entre os lados correspondentes dos pentágonos e entre os perímetros desses polígonos, o que se pode concluir? Então, o que a gente concluiu? Ó, a razão entre os dois lados correspondentes quaisquer do pentágono, ABCD, e FGHIJ, é sempre igual a 1/3. Isso a gente viu na questão 2. E agora na questão 3 a gente descobriu que a razão entre os perímetros também é igual a quanto? 1/3. Então, se eu estou trabalhando com polígonos semelhantes, tanto a razão entre os lados correspondentes, como a razão entre os perímetros deles vão ser iguais, tá ok? Isso vai te dar base para desenvolver algumas questões ali na frente. Vamos um pouquinho mais para frente, ó, página número 100. Preencha aí toda a sua página 99. Se você quiser dar uma pausa no seu vídeo, tá?
vai ali, volta um pouquinho no slide, né? Volta na página, preenche o seu livro, tá ok? E aí depois você dá um play de novo para você me acompanhar. Página número 100, a página 100 fala de razão de semelhança. Então está escrito assim, ó, na atividade anterior, a razão entre dois lados correspondentes quaisquer dos pentágonos semelhantes é sempre igual a 1/3. Confirmamos isso. Além disso, a razão entre os perímetros também deu quanto? 1/3. Essa razão é chamada de razão de semelhança. A gente vai usar bastante esse termo aqui, ó, razão de semelhança, tá? Organize as ideias, está nessa página também. Na página número 100 diz assim, ó, ao simplificar as razões entre os lados correspondentes de dois polígonos semelhantes, ou a razão entre os seus perímetros, encontra-se um resultado sempre igual, sempre constante, chamado de razão de semelhança. E aí ele diz assim, ó, usualmente representa-se essa razão pela letra K. Então, foi estabelecido, olha, sempre que a gente estiver falando de razão de semelhança, vamos usar a letra K. Você pode usar a letra que você quiser também, isso aí não vai diferenciar em nada, tá? Basta você entender que existe uma razão de proporcionalidade aí entre essas duas figuras. Se dois polígonos são semelhantes, a razão entre os seus perímetros é igual à razão entre quaisquer dos lados correspondentes desses polígonos. E aí, logo abaixo, na página 100, tem um exemplo. Esse exemplo eu quero fazer ele passo a passo com vocês para explicar certinho essa teoria. Está falando assim, ó, determine a razão de semelhança. Ele quer saber quem que é aquele K, aquela constante, entre os lados correspondentes e também entre os perímetros dos dois triângulos, o triângulo MNO e o triângulo PQR, sabendo que as medidas estão dadas na mesma unidade. Eu não sei qual que é a unidade, mas o autor falou que é a mesma, tá certo? Então vamos para a resolução, ó. No seu livro, você já vai encontrar aí, ele é um exercício resolvido. Então eu só estou comentando com você para fixar melhor o conteúdo. Então, os ângulos correspondentes dos triângulos MNO e PQR são, então, ó, o M ele é correspondente ao P, tá? Tem aqui um risquinho, ó. Esse um risquinho significa que ele tem a mesma medida, são congruentes, tá? O ângulo N e o ângulo Q, N de navio, Q de queijo, ó, tem dois risquinhos, tá ok? Então eles são correspondentes. E o O e o R, O e R, três risquinhos aqui, são correspondentes, tá? Ou seja, eles são iguais, tá aqui o nosso símbolo de congruência, tá? Entre esses ângulos. Outra coisa que a gente sabe, os lados correspondentes, ó, esse lado MN, tá? Ele é correspondente ao lado PQ. Uma maneira de a gente identificar que eles são correspondentes é assim, ó. O lado MN, ele está entre o ângulo com um risquinho e dois risquinhos. O lado PQ também, ele está entre um risquinho e dois risquinhos, então esse lado é correspondente a esse. É legal você ter essa análise, gente, porque nem sempre as figuras elas vão estar na mesma inclinação. Tá? Quando não tiver, esses risquinhos aqui dentro ó, te ajudam bastante a se orientar. Tá? Então, esse lado é correspondente a esse. Outro lado, MO. MO, ó, ele está entre um risquinho e três risquinhos. Então, eu procuro aqui. Entre um risquinho e três risquinhos é o lado PR. Então, o MO é correspondente ao PR. E o NO é correspondente ao QR. Pelo conceito de semelhança, o que eu sei, gente? A razão entre o lado MN, que é esse aqui, em relação ao lado PQ, que é esse aqui, tem que ser igual à razão entre todos os outros lados correspondentes. E isso tem que dar sempre o mesmo valor, que é o valor K, tá? Sendo o K a razão de semelhança. Então, vamos lá. Ó. Entre o MN e o PQ, o MN não vale 8, o PQ não vale 4, então fica 8 sobre 4. 8 sobre 4 é igual a 2. Se eu analisar os outros lados, ó, MO e PR, vai ficar 12 para 6. 12 para 6 vai dar 2. Se eu analisar o outro lado, o NO é 16. 16 para quanto? Para 8. 16 dividido por 8 é igual a 2. Se eu fizer a soma dos lados, esse aqui é do perímetro, se eu somar 8 com 12 com 16, vai dar 36. Se eu somar 4 com 6 com 8, vai dar 18. 36 dividido por 18 é igual a 2. Então, aquela teoria, ó, dá uma olhada. As razões entre os lados correspondentes e a razão entre os dois perímetros é sempre a mesma. Portanto, a gente achou o K,
Quem é o K? É a razão de semelhança, tá certo? É o nosso fator comum para todas essas razões. Então, como a razão de semelhança K entre os triângulos MNO e PQR é 2, nós podemos concluir que as medidas dos triângulos MNO são o dobro das medidas dos seus respectivos lados homólogos no triângulo PQR. Da mesma forma, o perímetro do triângulo MNO é o dobro do perímetro do triângulo PQR. Então, como a razão foi 2, a gente descobriu que um triângulo é o dobro do outro. Ou eu posso analisar também que um triângulo é a metade do outro, tá ok? Dependendo da razão. Como a gente montou do maior para o menor, a gente descobriu que é o dobro. Se tivéssemos montado do menor para o maior, descobriríamos que era metade, tá certo? Tranquilo até aqui? Então isso aqui, gente, é a teoria que te dá base para essa tarefinha aqui, ó. Eu gostaria que você respondesse no seu livro o Investigue número 1 e número 2. Se você prestou bastante atenção aqui na aula, você vai conseguir rapidinho responder essas duas. E eu gostaria que você também fizesse o Agora é com você, 1, 2 e 3, tá certo? Também é muito semelhante ao que a gente viu, ó. Na letra A você tem esses dois retângulos. Na letra B, 1, 2, 3, 4 é um quadrilátero, tá ok? Você tem esses dois quadriláteros e ele vai pedir para você algumas informações. Você vai usar essa teoria que a gente acabou de ver para poder responder. E aí depois tem a questão 2 e a questão 3. Eu gostaria que você desenvolvesse essa questão aqui, tá certo? Como que você vai me enviar isso aqui? Depois que ela estiver prontinha no seu livro, bem no lugarzinho, capricha bastante aí, tira uma foto para mim dessa página 101 e me envia, por favor, tá ok? Que aí eu consigo dar um feedback para você se você acertou ou se você errou. No nosso próximo encontro, eu te dou a resolução detalhada disso aqui. Tá certo então, galera? Abraço para vocês e até mais. Falou, valeu!